Graça e paz, irmãos e irmãs. Terça-feira, mais uma vez, nós estamos nos colocando na presença do Senhor. Eu quero te convidar, junto comigo, nessa noite profética, de estarmos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, as nossas aflições e angústias, mas nós precisamos crer no propósito, naquilo que Deus espera de nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, que nós estejamos exercitando a nossa fé e a nossa confiança na presença do Senhor. Eu quero, antes, meditar com você um texto da palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 13, do versículo 53 ao versículo 58. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 53 ao 58. E diz assim: Tendo Jesus terminado de contar estas parábolas, saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Queridos, a pergunta que eu te faço nesse momento é: Deus precisa da fé das pessoas para fazer milagres? O texto aí diz que não fez ali, ou seja, em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. O evangelista Mateus, ele registra algo interessante a respeito dessa passagem de Jesus Cristo pela região onde ele nasceu, ou seja, na cidade de Nazaré, e não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, queridos, Deus precisa da fé das pessoas para fazer milagres? Eles até reconheciam, de certa forma, o poder que Jesus tinha, porque, quanto a fatos, não há argumento. Porém, eles não deram a devida honra a Jesus e não creram verdadeiramente nele. Antes, eles ficavam, sim, conforme o texto diz, escandalizados com o ministério e os milagres que Jesus estava fazendo, a ponto de incomodar o mestre. O mestre, então, os critica e diz, então, que Jesus não pôde realizar, segundo o texto, eu quero chamar a tua atenção, não que ele não tenha feito milagres, mas o texto diz que ele não pôde realizar muitas obras ali por causa da incredulidade. A respeito da fé e da ação de Deus na vida das pessoas, é importante você observar, em primeiro lugar, que Deus só realiza milagres onde existe fé? Não. O texto afirma que Jesus não fez muitos milagres, ou seja, ele realizou milagres. A despeito da falta de fé de alguns, Jesus realizou milagres, porque isso é graça de Deus, é fundamento da nossa fé recebermos e entendermos a graça do Senhor. E a graça é um favor imerecido, e ele derrama suas bênçãos sobre os justos e sobre os injustos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Portanto, a graça de Deus sempre será derramada sobre o homem em forma de milagres diários que Deus realiza na terra, independente de qualquer mérito ou ação do homem. Porém, Deus, através de Jesus, poderia ter feito muitos mais outros milagres em Nazaré se encontrasse uma fé verdadeira na vida daquelas pessoas. Outras cidades foram muito mais
impactadas e abençoadas por Jesus, porque ele encontrou fé e uma fé verdadeira nas pessoas. Nesse caso, a região de Nazaré, ela na verdade deixou de ganhar não crendo em Cristo. Teve grandes prejuízos, pois deu mais valor ao seu pecado que ao convite de Jesus. Deus precisa das pessoas para agir? Também a resposta igualmente é não. A falta de fé das pessoas não limita o poder de Deus. Jesus pode realizar coisas tremendas na vida de pessoas, tendo elas fé ou não. Porém, o padrão da ação de Deus que é relatado na Bíblia não é estimular as pessoas a verem para crer, e sim crer para ver. E a Bíblia diz então que é até bem-aventurado, não é mesmo? Ou seja, os milagres, na verdade, são instrumentos de Deus para confirmar a fé que as pessoas devem ter em Cristo Jesus. Era muito comum Jesus, então, realizar os seus milagres, como lá em Mateus 9:22, dizer: a sua fé te salvou. Ou seja, a fé ela já não existia e foi fortalecida e confirmada. Jesus não era a favor que fizessem publicidade de seus milagres, né? De seus feitos. Ele apenas não queria que as pessoas divulgassem para que então elas o procurassem apenas por interesse, mas Jesus queria ver fé na vida das pessoas. Podemos perder muitos milagres de Deus pela falta de fé? Aí sim, a resposta é sim. A falta de fé, ela é mostrada nesse texto como um fator que limita a ação de Deus e não fez ali muitos milagres, ou seja, ele poderia ter realizado muitos outros milagres, mas a incredulidade o impediu. Como já explicamos, isso não significa que ela limita o poder ou o plano de Deus, mas limita o propósito de Deus. Porque quando Deus realiza um milagre, ele tem um propósito. E o propósito dele, queridos, é que nós, então, venhamos a conhecê-lo melhor, venhamos a ter intimidade com ele e preparar para que a gente então seja um agente do Senhor na vida de outras pessoas. A nossa vida é um milagre que o Senhor espera que nós sejamos na vida de pessoas. A cidade de Nazaré, ela poderia ter vivido muito mais bênçãos de Deus se fosse então receptiva a Jesus Cristo. Nós podemos então concluir nesse texto que nós precisamos então, numa terça dessa de oração, avaliar, reavaliar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, se ela tem agradado a Deus ou se nós estamos o procurando apenas por interesses pessoais. Queridos, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E o desejo do Senhor e o meu desejo é que a sua vida ele possa então fazer milagres por causa da sua fé e da minha fé. Queridos, não limitemos o mover e o agir do Senhor. Deus espera encontrar em nós uma fé que venha agradá-lo. E se nós agradarmos ao Senhor, Ele vai poder realizar os seus propósitos. E muitos deles, queridos, é realizar a bênção dele na nossa vida. Porque através de nós, do nosso testemunho, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. E eu quero te convidar nessa noite profética a procurar o Senhor em espírito e em verdade, a falar com Ele, a colocar os seus anseios, as suas angústias na presença do Senhor, certo de que Ele tem uma resposta para cada um de nós. Ele tem algo tremendo a realizar na nossa vida e através da nossa vida.
Exercite a tua fé. Vamos juntos orar. Vamos clamar aos céus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, e queremos que a tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade. Queremos que os teus propósitos se cumpram em nós um a um e que nada fique fora dos teus propósitos. Senhor, nós colocamos e exercitamos a nossa fé diante de ti nesta noite. Certo, Senhor, que a nossa vida, nossa família, os nossos sonhos e projetos estão nas tuas mãos. Senhor, que tu possas olhar para nós e ver uma fé inabalável, que independe de fatores e de circunstâncias. Nós, querido, queremos nesta noite colocar aqueles que estão enfermos no corpo ou na alma ou no espírito, que através da fé exercitada tu possas realizar todos os teus propósitos. Senhor, eu coloco a tua igreja diante de ti, a vida deste homem e desta mulher que está nesta noite ouvindo a porção da tua palavra e abrindo o seu coração diante de ti. Obrigado, Senhor, por este canal aberto que tu tens para nós, que é a oração, onde nós podemos falar contigo e ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito e cremos que ainda tu vais fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que a sua fé seja inabalável e que você continue firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus e o amor dele seja uma realidade constante e viva na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.